Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um assunto aqui em química, mais uma divisão aqui da ligação química, né? A outra aula foi a respeito da ligação iônica e agora nós vamos tratar aí um pouquinho sobre ligação covalente, também conhecida como ligação molecular, tá legal? Então pessoal, só relembrando um pouquinho, né? Os átomos eles fazem ligações químicas, tá certo? Eles fazem ligações químicas para alcançar, né, um nível de estabilidade melhor ou maior, digamos assim, tá bom? A ligação química ela é orientada por uma regrinha famosa que nós vimos na aula passada, chamada regra do octeto. Quando eu falo octeto para vocês, lembra o número 8, né? Então, ela diz mais ou menos o seguinte, pessoal, que todos os átomos têm a tendência, e entende-se por tendência, tanto a transferência, né, de elétrons, um átomo perde elétron, o outro recebe, como também o compartilhamento de elétrons, tá certo? Então, eles têm a tendência, seja ganhando, perdendo ou compartilhando elétrons, tá certo? De ficarem com 8 elétrons na última camada, que carinhosamente nós conhecemos aqui por camada de valência, tá certo? Pessoal, é uma regra, como toda regra tem exceção, eu já tratei com vocês aqui a principal exceção, que acontece com o hidrogênio, né? Que o hidrogênio tem tendência a ficar com 2 elétrons na última camada. Experimentalmente, na verdade, pessoal, o que acontece é que eles tendem a ficar com configuração eletrônica de gás nobre, que são esses daqui, ó, na última família da tabela periódica, tá bom? Então, o hélio, por exemplo, tem 2 elétrons na última camada. Aí do neônio até o radônio, todos eles têm o que? A tendência todos eles têm 8 elétrons na última camada. E os átomos, em geral, com poucas exceções, eles têm o que? A tendência de ficar com configuração eletrônica semelhante a desses gases nobres aqui, ó, inclusive o hélio, tá ok? No caso aqui o hélio fica com 2 elétrons na última camada e os demais com 8. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá então, ó, começando a aula de hoje, a ligação covalente, pessoal, ela acontece entre átomos com tendência de receberem elétrons. Enquanto na ligação iônica o metal tinha tendência a perder elétrons se transformando no cátion, e o não metal, o semimetal ou o hidrogênio, eles tinham tendência a ganharem ou receberem elétrons, né? Se transformando num ânion, né? Transformando-se em ânions, né? Aqui não, pessoal, né? Aqui os átomos eles têm o quê? Tendência de receberem elétrons. Os dois átomos vão ter a mesma tendência, tá bom? Tudo isso, como eu disse para vocês, para que a camada de valência fique com 8 elétrons. Vai formar, então, uma estrutura com estabilidade. Tá bom? Então, aqui está, pessoal, em vermelho, um conceito bom, uma definição boa para ligação covalente. Então, os átomos compartilham. O que significa compartilhar? Não é nem perder e nem receber. Tá certo? Os átomos são divididos aí, em sociedade, eles são compartilhados, na verdade. Então, os átomos compartilham entre eles aquilo que nós chamamos de pares de elétrons, que vai dar origem a uma ligação covalente, pessoal. Então, cada átomo participante, que são 2 no caso, eles entram com um elétron. E os 2 elétrons, ou seja, um de cada, né, formando 2 elétrons, dá origem ao chamado par de elétrons, mas sempre de maneira compartilhada. Os elétrons, ou o par de elétrons, eles são, digamos assim, entre aspas, de propriedade dos 2 átomos, tá bom? Pessoal, o que vai resultar disso? Vai resultar disso estruturas, certo? Chamado de moléculas, tá bom? Então, pessoal, um pouquinho de teoria nesse começo de aula, daqui a pouco nós partimos para a prática, tá legal?